Graça e paz, amados. Pode se assentar, por gentileza. Vou falar uma coisa para vocês. Ser humano é assim, né? Quando tem, não dá muito valor. Quando vai perdendo, dá valor, né? Então, no primeiro dia, eu estava com muita saudade de casa, ainda estou, né? Como é o último dia, amanhã já estou indo embora. Aí eu estou com saudade. Estou me acostumando. Todas as vezes que eu já vim em São Paulo, a gente vem mais na correria. Dessa vez nós estamos em São Paulo já, eu acho que já uns 10 dias ou mais, acho que mais 10 dias, e eu pude olhar algumas coisas com detalhe, eu pude perceber mais as pessoas. O período que eu tive na Europa, eu antes de eu ir para a Europa, eu já estava estudando um pouco sobre a cultura, sobre as pessoas. E aqui em São Paulo, eu também estudei um pouco mais para poder entrar na terra, porque tem que ser dessa forma, porque nós não estamos entrando num local só por entrar. Nós estamos entrando num local com um propósito, tem um propósito para entrar. Porque se não houvesse um propósito, eu fico no Rio de Janeiro. E eu vou dizer para vocês, o Rio de Janeiro, para mim, é perigoso, sim, mas dentro do que eu faço, para mim é até melhor, pastor. Para mim é até melhor. Estou perto de casa, aquela coisa, conheço a região, mas eu acredito que Deus tem que ter um propósito. E dentro dos propósitos, você que está aqui, dentro dos 3 dias, você percebe que nós estamos cada dia trabalhando uma lacuna. Amém ou não amém? Cada dia a gente está lá trabalhando uma lacuna. Quando eu cheguei, a gente percebe já o fruto. Ontem eu preguei e falei sobre algo e perguntei a vocês, e tinha algumas pessoas que sabiam, mas ficou na dúvida. E quando nós ficamos na dúvida no reino do Espírito e no reino físico, o que acontece no reino físico? No reino físico, as coisas que estão ao teu redor te engolem. Amém ou não amém? A vida profissional é assim, né? Quando você não produz mais para o patrão faz o quê? Manda embora. E no reino do Espírito, é assim, quando você fica em dúvida. Percebe que lá, Satanás tentou ali ludibriar ou levou Jesus para ser tentado no quê? Deserto. Todas as vezes que Satanás falava com Jesus, ele falava assim: se tu és filho de... Olha o texto. Aí ele fala assim, o texto dizendo assim: transforma a pedra em... lança-te daqui, ou eu te darei tudo. Meu pastor, Jesus poderia transformar um pão em diversos pães. O problema não era esse. Eu já vi pregador falando que Jesus não poderia. Um imbecil, não conhece Bíblia. O que não poderia acontecer é o que o Satanás estava falando com ele. Jesus tinha uma missão. Se lembra do primeiro dia? Missão, propósito. Se lembra? Amém? Até aqui? Responsabilidade. Se lembra até aqui? Fidelidade. Se lembra do primeiro dia? O que Satanás queria botar no coração de Jesus? Se tu és... Alguém já pegou? Pastor que já pegou. Alguém já pegou? Alguém pegou? Pastor que pegou logo. Pegou logo. Porque teve um momento ontem que ficou uma dúvida no ar. No reino do Espírito, não pode ter dúvida. Ou você é ou não é. Ou você acredita ou não acredita. Ou está ou não está. Quem está com Jesus, está com Jesus. Quem não está com Jesus, está com o diabo. Não existe dúvida. No reino do Espírito, não existe muro. Segunda, Apocalipse do capítulo 2, a partir do versículo 5, Jesus vai falando à igreja de Efésios, que a igreja de Efésios, ela teria que voltar ao primeiro o quê? Amor. E aonde foi que a igreja de Efésios, Jesus relatando a igreja, caiu? Onde ela caiu? Vocês olhem o texto quando chegar em casa. Vai aparecer ali um grupo de pessoas. Os Nicolaitas.
Nicolaítas. Quem já viu isso na Bíblia? Quem eram os nicolaítas? Eram conquistadores que estavam dentro da igreja. Esses conquistadores, no meio do grupo, igual está esse grupo aqui, não comecei a pregar ainda não, tá? Eu só quero acompanhar uma linha de raciocínio, porque eu estou 3 dias construindo uma linha de raciocínio. Porque assim a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma linha de raciocínio. Só que essa linha de raciocínio de Gênesis a Apocalipse é que ela quer te levar para o céu. Porque Jesus não engana ninguém, quem engana é o diabo. Jesus constrói em você fé, ousadia, graça, ele vai construindo, para você se entregar a ele e falar, eu quero morar contigo, um dia leva. É uma construção. Jesus não engana ninguém. Aí tinha os nicolaítas. Nicolaíta está aí no texto. Quem gosta de Bíblia já está com a Bíblia aberta. Aí, Jesus fala para eles, volta aonde caiu. Volta para primeiro amor. O que os nicolaítas faziam dentro da igreja? O que vocês estão fazendo? Cultuando a Deus. Só que estavam infiltrados no meio. Quando ele via pessoas com dúvida, porque dúvida fala de pessoas em cima do muro. Dúvida fala de pessoas que é ou não é. Eles percebiam isso no meio do grupo, no meio do culto. Aí sabe o que eles faziam? Eles se agrupavam, porque eles eram conquistadores, se agrupavam. Pastor está pregando. Eles. É isso não. Pastor está dizendo isso aí porque ele quer trocar de carro. Pastor está dizendo isso aí porque ele quer mandar a pastora para Paris. Eles iam distorcendo o que era pregado no altar. Só que ele se infiltrava só no meio das pessoas que tinham dúvida, que ficavam em cima do muro. O que eu quero dizer com isso? Quem caminha com Cristo é ou não é? Quando eu cheguei aqui, a obreira me parou e falou, pastor, eu fui pesquisar. Se lembra onde da muralha? Eram 7, 6 voltas, eram 14, eram 13, eram 12, era 10, era quantas? Ela foi pesquisar. Ela passou lendo à noite. Ela ficou surpreendente o que ela leu, o que ela viu. Ela falou, pastor, não tinha visto isso? Você entende? Os 3 dias que eu fiquei aqui, só por que ela falou, os 3 dias já valeu. Ela se interessou pela leitura da Bíblia. Ela foi se debruçar durante a noite, já depois de cansada, para ler a Bíblia. Porque no segundo dia a gente falamos um pouco sobre isso, falamos sobre libertação. Foi o segundo dia que trabalhamos. E aí ela já me deu um feedback. O feedback foi positivo. Esses 3 dias meu aqui não foi em vão. Porque ela já foi ler, se interessar, se envolver por algo que talvez nunca chamou a atenção dela. Então, quando eles falam, Satanás vai tentar Jesus, se tu és filho de Deus, o que ele queria é pôr dúvida no coração de Jesus, se Jesus realmente era Deus, porque ele e o Pai eram um. Você entende? Quando tem dúvida no teu coração, mercado profissional, mandam você embora. Reino do Espírito, Satanás brinca contigo. Satanás te engana. Satanás te oprime. Se lembra onde? Na libertação. Porém, eu vim ali diluindo o que quer dizer a palavra porém, para que você entendesse, compreendesse como o inimigo trabalha, mas acontece que o personagem, ele era um grande guerreiro, era um homem de status. Tem pessoas que são assim, né? Tem status, mas o porém é leproso. Nós falamos também que é dentro da casa, no convívio da família, ou no convívio eclesiástico, que vai revelar quem realmente nós somos. E sempre vai revelar quem nós somos quando estamos diante das dificuldades da nossa vida. Então, viemos numa linha de raciocínio. Nessa noite, nós vamos continuar.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Se vocês perceberem, uma outra coisa, eu preguei 2 dias, trabalhei 2 dias no Antigo Testamento. E agora Deus colocou no meu coração uma mensagem, Deus falou alguma coisa comigo, foi hoje, no Novo Testamento. Eu falei, pô, Jesus, obrigado. E eu sou pregador de Novo Testamento. Não sei porquê, sou pregador de novo, não sei porquê. E esse ano eu comecei a falar isso com Jesus. Falei, Jesus, quero pregar mais no Antigo. Numa noite, Jesus me deu 4 mensagens. Falei, Jesus, então esse negócio é bom mesmo. Então é só te pedir que tu é pai, né? É só pedir que tu dá, né? Por que eu falei isso? Porque de igual forma ele é pai. É só você pedir que ele dá. Mas por que eu pedi uma coisa e ele só em um dia deu 4? Tudo é por causa do propósito. Tudo é o propósito seu. Por que você quer? Todo filho pede algo ao pai com um propósito. Eu vi esse banho hoje, rapaz, o pessoal lá no Rio ficou rindo. Aí o pessoal lá na igreja, os pastores, falou, tu vai voltar. Quer que tu cospe fogo agora para fora, né? Tu vai voltar, tu cospe fogo para fora, né? Eu falei, rapaz, esse negócio é de São Paulo, então vou me mudar para São Paulo, vou ficar aqui, que o negócio aqui é fogo. Vocês estão tudo no iceberg, na geladeira, eu vou ficar aqui em São Paulo. São Paulo tem negócio de fogo, rapaz, vou ficar por aqui mesmo. Queridos, hoje antes, vocês deixem a Bíblia de vocês aberta aí, mas eu quero ler um versículo que está em João. Deus botou meu coração antes de eu começar a pregar. Eu quero ler algo aqui para o pastor. Foi minha devocional hoje de manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu falasse essa palavra para o pastor. E depois tem uma palavra aqui para vocês antes de eu começar a pregar. Lá no Rio, eu digo que eu vou comprar uma metralhadora. Apesar que a Bíblia é uma metralhadora, né? Quantos tiros tem a Bíblia? Hã? Alô, tem alguém comigo? Quantos tiros tem a Bíblia? Estão em dúvida aí alguém? Quantos? Quanto? 60, fala assim, ó. 66 tiros. É o que tem aqui, pô. Viram lá que gigante caiu, muralha caiu. Uma opção de coisa que caiu, pô. Caiu com o poder da Bíblia, pô. A Bíblia é Jesus. Eu quero aqui falar do meu material. Faltam poucos livros que estão ali fora. Você que ainda não comprou meu material, não olhe esse material como gastar. Olhe esse material como um investimento. Sai na frente quem tem conhecimento. Tem poucos livros. Os 3 livros juntos, eles dão R$70. 30, 20, 20, 70. Se você comprar os 3 hoje, R$60, R$10 de desconto. Não se esqueça que comprando esse, manda para a editora e ganha mais um na residência de forma gratuita. Então, se compra os 3, vai ganhar mais um. Se comprar um, vai ganhar mais um. Amém? Não esqueça de preencher. O pastor está até conversando comigo que houve alguns pilantras, né, na verdade, preenchendo. Eu nem sabia disso em São Paulo. Mas, falo com vocês, eu não sou pilantra, não. Eu sou de Jesus. Preencher lá o formulário, não vai botar identidade, botar CPF, não vai botar nada disso. Vai botar alguns detalhes, porque durante um ano vocês vão receber, a revista é minha, tá? A revista é minha. Tem outras pessoas que escrevem minha revista, porque a gente entende também que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Amém? Então, meus livros estão lá fora. Aqui estão meus marcadores de Bíblia. E eu queria, nessa noite, fazer essa semeadura na vida do pastor. Obrigado, viu, pastor? Obrigado, pastor. Eu vou falar com vocês.
que eu fiz hoje eu não sou de fazer não, hein? Porque meu tempo de menino já foi. Estou aqui para agradar ninguém. É que eu sou conduzido pelo Espírito. Eu nunca dei 3 livros a pastor nenhum. Só o meu. O meu tem que dar, né? Porque se eu não dá... Apesar que o meu pastor não benção, mas o meu tem que dar, porque ele cobra. Cadê meu livro? Já lançou mais livro? Cadê meu livro? Já lançou revista? Cadê revista? Já escreveu o quê? Manda para cá, manda para cá, manda para tudo. Amém, queridos? Hoje eu estou com um amigo aqui, ele está morando agora em Sorocaba. Aí ficou sabendo que eu estava indo para São Paulo, acho que ele está trabalhando aqui na cidade. Ele falou assim, não, pô, vou lá. Detalhe, a família já foi minha ovelha. Meu amigo, virou meu amigo, minha ovelha, eu liderava ele. Trabalhava do meu lado, trabalhava comigo. Um homem que eu aprendi a amar, uma casa que eu aprendi a amar. Era meu tecladista, meu guitarrista, era tudo meu. Era tudo meu. Durante um período, eu fui coordenador de cursos de família e casais. E por um período de muitos anos, eu dei treinamento, só dava treinamento para pastor e treinamento para liderança. Então, ele foi uma pessoa que teve um treinamento comigo durante um período de alguns meses, aos sábados, né? Sol quente do Rio de Janeiro, né? Só aquele sol quente. Tinha nem ar-condicionado naquela sala? Tinha? Tinha não, né? Era fogo igual ali, né? E o negócio pegava, hein? Eu andava até em cima das mesas, era ou não era? Eu andava em cima das mesas, dando aula. Vocês imaginam como é que é o negócio, hein? Dando aula. Esses que passaram na minha mão, esses líderes, eu tenho um pastor hoje da Lagoinha. Tem pastor que foi ovelha minha, que estão agora dirigindo igreja do André Valadão. Uma igreja top, não é? Mas passaram na minha mão, com eu andando em cima das mesas. Só Jesus, foi um tempo de bênção, né? Eu queria que vocês saudassem esse homem de Deus, esse grande líder, Wagner. Aqui, sauda a vida dele. Você é crioulo enjoado. Você é crioulo enjoado. Isso arrasta o inglês. É, pastor, isso arrasta o inglês. Isso é enjoado, pá. Isso, na verdade, bota a planta. Debate com o engenheiro aqui, ó. Aí eles perguntam assim, os alemães perguntam a ele, crioulo, tu é engenheiro? Não, não entendo isso aí, mas o céu me ensinou, pá. Mas eu sei que o nome de Jesus já está preparando para fazer faculdade de engenharia, né? Porque eu profetizei isso lá atrás. Lá atrás. Agora é dono da empresa, é dono de uma empresa agora, né? Eu profetizei isso lá atrás. Porque no mundo espiritual, eu gerava em oração. E começava a botar no coração dele, impulsionar. 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 Eu falei, você vai ser grande. Hoje, a empresa onde ele trabalhava, porque agora ele é dono da empresa. A empresa onde ele trabalhava, uma empresa foi contratar ele. Eu falei, esse pastor. Aí a empresa que foi contratar ele virou para a empresa dele e falou assim, manda ele embora. Agora tu admite ele de volta. Só que vai admitir ele com esse salário aqui. E ele faz o que quiser. Dá tanto para ele, dá apartamento para ele, dá carro para ele, dá colégio para os filhos para ele. Os criolinhos agora estão tudo perto dos alemão. É, porque o condomínio que ele mora é Sorocaba, né? É, eu acompanho a esposa, porque a esposa é influenciadora digital. Então eu acompanho ela. Ela é fit, né? É de mato, gosta de mato. Igual eu gosto de mato comer. Os criolinhos tem que ver. Ela na verdade, dirige um bonde de 10 mulheres. Até juízo até no meio. E está a criolinha lá. E ela gosta do manto, hein, pastor? As juízas estão tudo agarrado com eles. E agora, para a honra e glória do Senhor, ele agora é dono de uma empresa. Só Deus faz isso. Mas era uma família de criolim que estava lá no interior de Nilópolis. Aí Jesus olhou e falou, meu Deus, vai fazer a diferença. Pegou, botou em São Paulo, em Sorocaba, no meio dos grandes. E agora Jesus abre a empresa, porque foi gerado lá atrás. E vai virar engenheiro. Eu creio nisso, vai virar engenheiro. Profetizei isso lá atrás, 5, 6, 7. Eu tenho 7 anos atrás, ou 8 anos, né? Atrás, sei lá quanto tempo tem. Sei lá, Jesus vai usando a gente vai profetizando, vai falando. Mas quem toma posse, vai. Ele tomou posse, Deus honrou, está em Sorocaba. Ele foi no Rio de Janeiro, foi lá na minha igreja me visitar e foi pagar um almoço para mim. Aí minha esposa
Minha esposa é uma crioula também enjoada. Minha esposa diz que eu tenho um pacto com a pobreza. Porque, vocês já viram, né, pobre, ainda mais crioulo, não gostar de camarão? Sou eu. Não gosto. Ela fala, não, porque tem pacto da pobreza. Ele chegou, pastor, quer comer o quê? Come o que o senhor quiser. Detalhe, foi me buscar num carro importado. Nem sei que carro era aquele, acho que era Mercedes, sei lá que carro era aquele, Jesus. Falei, eu vou entrar, rapaz. Profeta de Deus, você abençoar pelo menos um momentinho, né? Pelo menos um momentinho, né? Porque eu ficava na madrugada. Pergunta a ele, eu fazia relógio de oração. Eu botava isso tudo para orar. 1h da manhã, meia-noite. Esse aqui, eu falava, não, tu vai ficar no pior horário. Tu não é meu braço? Então para você é o pior. Que lá na frente tu vai ter o melhor. Aí eu falava assim com eles na madrugada. Só pode dormir depois que ligar para outra pessoa, ela atender, aí você passa o plantão de 1 hora de oração. E eu estou acordado, hein? Não era? Estou acordado de meia-noite às 6 da manhã. E se eu dormir, o anjo me acorda. E se eu ligar, atende. Não me dá migué não, hein? Que eu fui criado na rua, hein? Não me dá migué. Porque o telefone vai lá aparecer. Pastor Marcelo, atende. Porque eu já pedi Jesus para incomodar a oração, para me ver se tu está no plantão. Então Deus fez o quê? Prosperou. Desses líderes, alguns viraram pastores, os outros líderes, muitos deles viraram empresário, passaram em concurso, por quê? Pagaram o preço. Tiveram lado a lado com o pastor. E eu sou chato. A minha esposa é tranquila. Quem lida comigo, tira de letra, vai entrar para o céu, com certeza. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Não esquece de deixar lá em Lucas 15. Deus me deu uma palavra para que eu deixasse essa palavra para o coração de vocês, porque é o último dia, hoje, e vocês não vão me ver o ano que vem. Ah, é amém? Ah, é amém? Ah, é? Pensei que você ia falar assim, ó. Ah, amém quer dizer, sabe o quê? Quem sabe? Assim seja. Então, eu falei que vocês não vão me ver o ano que vem, assim seja, porque vocês não querem me ver. Ah, o pastor não me convida. Era para vocês falarem assim, ah. Amém? Olha aí, João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizer bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vós laveis os pés. Vós deveis também lavar os pés um dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz. Eu acredito que aqui todo mundo conhece o contexto. O traidor vai aparecer, a última santa ceia. Jesus vai ser crucificado. Né? Pedro vai entrar naquilo ali que Jesus não deveria ir, mas Jesus vai ensinar a lavar os pés dele. Pedro aqui vai ter uma das maiores experiências da vida dele, que é a comunhão com o Pai. Depois da comunhão, ele vai entender que Jesus tinha um ofício, e esse ofício e essa missão, que ele teria que ser crucificado para se cumprisse toda a palavra de profecia que havia no Antigo Testamento. Que ele teria que ser morto, crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Pedro aqui entende. Então, na realidade, aqui, Pedro vai ter uma das maiores experiências do ministério. Aqui nesse texto a qual li, nessa manhã, Deus falou para me falar à igreja. Pedro aqui teve um contato, um relacionamento com Deus, entendeu o ministério, e aqui Jesus vai entregar uma missão para Pedro. Se eu fui exemplo, não foi isso que nós lemos que está aí escrito? Vós deveis fazer o mesmo. Então, se ele fez, a igreja dele tem que seguir o exemplo dele. O que ele fez? Foi o trabalho, o exercício do ofício sobre a terra. A palavra que Deus colocou no meu coração, que dentro desses 3 dias, que vocês possam entender que existe um ofício, e esse ofício é que vocês façam tudo aquilo que Cristo fez sobre a terra. Cristo foi lavar os pés como sendo Senhor e Mestre. Ele foi servir a um outro ser humano
na menor esfera possível, que era lavar os pés. O próprio Pedro, está no texto, vai repreender Jesus pelo ato de lavar os pés, porque dizendo, ele é Senhor, ele é mestre. Mas Jesus, sempre tudo que ele manda fazer, primeiro Jesus faz primeiro. Se Jesus faz primeiro, por que você não faz? Está cansado, né? Mas Jesus estava cansado. Que vocês gravem isso no coração. João 13, capítulo 13, versículo 13, versículo 14, versículo 15 e até versículo 16. Grave isso na tábua do coração de vocês. Se ele fez, que era Senhor, que era mestre, e deu exemplo, todos nós devemos também fazer. E Deus me deu uma outra palavra. Essa é da igreja. Essa é de vocês, tá? Vocês embrulham e leva para casa. Chega em casa, desembrulha, tá? Agora Deus me deu uma palavra para o pastor e a pastora. João 13, versículo 20. Na verdade vos digo, que se alguém que recebe o qual eu enviei, me recebe a mim. E a quem me recebe a mim, recebe aquele a qual me enviou. Deus falava nessa manhã comigo, meu pastor, na minha devocional, que eu vim nessa cidade como um enviado do céu. E o Senhor falava assim, ó, os meus ungidos te recebeu na qualidade de profeta, se preocupando contigo. Aí o Senhor falou comigo, de igual forma, eles estavam recebendo a mim. Aí Deus falava comigo, meu pastor, eu vou derramar um tempo novo sobre a vida conjugal deles, sobre a vida financeira e sobre a vida ministerial. Porque recebe a mim, recebe o próprio Deus. Isso é muito sério. Quando eu vi isso no texto, eu comecei a chorar. Já conhecia, mas não vi com essa perspectiva. Eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, que isso? Como é que eu vou falar assim, pastor, eu? Aí eu falei, não, está no texto. Pode falar porque está no texto. Porque na realidade, ele não recebeu Marcelo. Ele recebeu um servo, que o nome é Marcelo Linhares. Ele recebeu, foi um servo. Então o Senhor falou no meu coração, dessa forma, eu vou levar ele para um patamar maior. E hoje, o pastor não sabia disso, ele me levou lá no terreno da igreja de vocês. O que é aquilo? Meu Deus do céu, aquilo vai ser fantástico. Eu, pastor, a gente já estava sonhando lá. Pastor, ali vai ser o mercado, ali vai ter isso, ali vai ter aquilo, ou vai ter casa aqui, vai ter casa ali. Pastor, eu não vi igreja aqui não. Aí a gente passamos, viu uma igreja. Pastor, a igreja aqui vai ser fantástica. Aí o pastor, ó, vai ter subsolo aqui, subsolo ali. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente estava lá sonhando. Só que a gente estava na terra pisando. A gente estava na terra pisando. Existe uma grande obra para vocês fazer. São 1.200 pessoas sentadas lá. E essa obra, essa missão, vocês se lembram porque de manhã Deus me deu esse texto para entregar para vocês? Se Ele fez, porque Jesus trabalhou pela igreja, vocês também devem fazer. Eu não sei se já tem engenheiro na igreja. Eu só sei o seguinte, os jovens que aqui estão, vai se levantar engenheiro. Porque tem muita obra para fazer. Eu não sei se tem pedreiro, se tem pintor aqui, se tem marceneiro, eu não sei. Mas eu só sei do negócio, que vai levantar, marceneiro, pedreiro vai levantar. Eu não sei se tem cozinheira aqui, mas eu sei que vai ter cozinheira, porque vai ter obra lá. Eu sei. E quando ontem eu vi meninas chorando, crianças chorando, porque foi o próprio Senhor cuidando. Vocês entendem a geração que vai se levantar aqui? Dá para vocês perceber a geração que vai se levantar aqui?
Vai ser algo poderoso. Mas é vocês que têm que acreditar nisso. É vocês que têm que acreditar. Minha pastora, qual é o teu nome, minha pastora? Qual é o seu nome? Hã? Fala. Não é para rir, não. Sabe o que aconteceu? Ontem, o mundo espiritual, ele se moveu diante da sua vida, diante da tua casa. Porque o mundo espiritual, ele entende duas coisas. A primeira coisa que o mundo espiritual entende é o Logos, palavra declarada. Daniele. Estou brincando não, estou falando é sério. Porque o mundo espiritual conhece ela. Mas acontece que está faltando ela ter posicionamento. Mas ontem, o Senhor, ele começou a mexer. Começou a mexer. Essa igreja precisa de você. Deus vai fazer algumas coisas grandiosas na vida desse anjo, que é sua filha. Deus vai mexer na tua vida sentimental. Existem algumas áreas da vida sentimental que Deus vai mexer na tua vida. Então, existe um exército. Se coloque na frente da batalha. A pastora está aqui na frente. Se apresente. Amém? Lucas, capítulo 15, do versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Vou ler isso até aqui, porque vocês já conhecem o outro contexto. Essas 3 passagens bíblicas que tem aqui, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, o contexto aqui vai falar sobre parábolas. E acredito que todos que estão aqui já têm conhecimento o que é parábolas. Parábolas são pequenas histórias que usa muitas palavras figurativas, que são exemplos, figuras, que na realidade vai dar um contexto ético, moral e um contexto espiritual. Pastor, como assim? Explica um pouco melhor. Jesus, quando vai falar do sal, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra. Jesus estava numa salina. E as pessoas a qual Jesus estava falando sobre o sal da terra eram pessoas que eram oriundas daquele local de trabalho. Mas acontece que Jesus queria ensinar coisas éticas, morais e espirituais. Então Jesus não poderia falar com eles de forma direta sobre o reino do Espírito. Por quê, meu pastor? Porque eles não tinham compreensão. A questão da mente, do coração, o intelecto, ainda eles não conseguiam captar a compreensão na totalidade sobre o reino do Espírito. Jesus vai usar coisas simples, do dia a dia, histórias de coisas simples. Se lembra dos nossos avós? História que eles contavam? Ah, é isso. Então, é mais ou menos dessa forma. Jesus vai falar sobre o sal da terra, mas ele está numa salina, e na salina, ele está ali conversando, contando uma história. Mas o que Jesus queria ensinar a eles era a questão do reino do Espírito. Porque sal é a pessoa. E como sendo sal somos nós somos o sal o quê? Para este mundo. Como sendo sal? A pessoa que tem Jesus é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que tem Jesus é uma pessoa sensata. Uma pessoa que é Jesus tem um coração perdoador. Então essa terra não é uma terra que não tem perdão.
Essa terra é uma terra que não tem equilíbrio. Então, a pessoa que é equilibrada, que é servo de Jesus Cristo, é uma pessoa que tem temperança, equilíbrio, é sal. Essa pessoa vai chegar no ambiente, o ambiente vai começar a ser um ambiente controlado e equilibrado. Porque só um louco igual a eu que come comida sem sal. Eu como comida sem sal nenhum. Eu como, porque eu preparei meu psicológico. Mas tem como se comer comida sem um tempero, sem um sal, durante o ano todo? Não. É uma comida que não tem sabor, não tem graça. Então, quando a Bíblia vai dizendo que nós somos a sal da terra, ele está dizendo que nós em Cristo somos o equilíbrio para esse mundo perdido. Vocês perceberam que eu tive que dar uma volta para explicar a vocês? Jesus não fazia isso. Jesus pegava o sal e falava, ó, sal é o equilíbrio. Eles lembram de sal para botar a comida, então parábola é mais ou menos isso. E aqui nós vamos ver 3 contextos, 3 histórias de parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. São parábolas. Mas entendemos que dentro dessas 3 histórias existe um contexto e uma história espiritual que vem trazer sobre a igreja nos dias de hoje, nesse tempo, ela vem trazer maturidade sobre a igreja. Nessa noite, eu quero pregar uma mensagem para que a gente possa fechar essa conferência de 3 dias. Eu quero pregar nessa noite sobre maturidade. Por que eu quero pregar sobre maturidade nessa noite? Porque foi isso que Jesus botou no meu coração. Passamos por 2 pilares muito importantes de uma construção. Se agora nós vamos falar de maturidade, então o filho que está crescido, está maduro, está equilibrado, sabe quem é, está definindo algumas coisas sobre a sua vida, é uma pessoa que está apta para poder o quê? Poder o quê? Alô, tem alguém comigo? Aqui? Receber. Então, quando nós entramos no período da maturidade, nós já estamos maduros na pessoa de Cristo, estamos aptos para poder receber, estamos aptos para poder ser lançado, para poder fazer o ide, fazer tudo aquilo a qual Deus nos mandou. Então, nessa noite, eu quero pregar o tema, nessa noite, sobre maturidade. Somos maduros, estamos aptos para poder receber. Vira para o seu irmão e fala isso para o seu irmão. Estamos maduros, estamos aptos para poder receber. Por que Deus colocou no meu coração as parábolas? Porque eles ainda não eram maduros. Por que não eram maduros? Porque eles ainda não tinham o seu intelecto, a sua maturidade, para poder entender as coisas do reino do Espírito. Então Jesus precisava usar assuntos, argumentações, que era de entendimento de um comum acordo daqueles que estavam ouvindo ele. Uma certa vez, eu pregando o evangelho para uma senhora, e a senhora era costureira. Então não ia adiantar eu falar de reino de espírito, falar de verbo encarnado, não ia adiantar nada. Jesus falou assim, prega na máquina. Vocês já repararam que a máquina... Tem alguma costureira aqui? Tem? Tem costureira? Vocês já repararam que a máquina vai batendo, mas em linha reta, contínua? Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai sempre em linha contínua. Já repararam que uma agulha, você tem que ser bom, né? Eu já estou ficando meio ceguetinha, velhinho, eu não consigo passar a linha dentro da agulha. Não tem como você passar a linha na agulha com uma linha muito gordinha. Assim é o reino do céu. Porque a porta do céu a qual vamos passar, não temos como passar com coisas desse mundo. Então, quando eu comecei a pregar para ela, falando da máquina de costura, ela começou a entender o reino do Espírito. A máquina de costura não tem uma área ali que a gente tem que botar óleo? Todos nós precisamos, todo dia ir na cruz, todos nós precisamos do óleo. E quem é o óleo na nossa vida? É o Espírito Santo. Ela falou, então o evangelho é isso? Eu falei, claro que é. Então eu quero Jesus.
Foi assim. Eu quero Jesus. Por quê? Porque, na realidade, eu comecei a mostrar a ela a questão do reino do Espírito, mas dentro do entendimento dela, daquilo que ela compreendia. E nesse cenário dessas 3 parábolas, é isso que Jesus vai fazer. Jesus pega coisas simples do dia a dia, pega lá um pastor que tem uma ovelha, e essa ovelha, ela vai o quê? Se perder. O texto vai mencionando que esse pastor vai atrás dessa ovelha. Agora, por que essa ovelha se perde nesse contexto aqui? Essa ovelha decide prosseguir na vida dela. É uma decisão pessoal. Como se pode provar isso, pastor? Porque ovelhas, quando andava no bando, o bom pastor não andava atrás. O pastor não andava no meio. O pastor andava na frente. E andava na frente pelo menos com 3 passos na frente. E tem muita revelação aqui. É porque eu não vou entrar aí, eu vou entrar lá na frente. As ovelhas não passavam o bom pastor, não, hein? E tem ovelha nos dias... Estamos falando sobre e tem ovelha nos dias de hoje querendo mandar em pastor. Sem ovelha e nenhuma delas passava o pastor. Era animal. O pastor andava 3 passos. 100 ovelhas, 1000 ovelhas, 2000 ovelhas. Nenhuma das ovelhas passava à frente do pastor. Uau! Porque elas entendiam quem é que estava na frente para poder direcionar elas. Elas entendiam. O pastor não ia atrás. O pastor não ia no meio. Por que o pastor não ia atrás, o pastor não ia no meio? Porque todo pastor que é levantado primeiro, ele precisa ser experimentado. Se lembra da mensagem de ontem? Para crescer tem que fazer o quê? Descer. Tem que descer. Então as ovelhas não passavam. Ela decidiu. Por que as outras 99? Só saiu uma. Foi decisão pessoal. Mas acontece que nesse contexto, o bom pastor, ele vai atrás daquela única ovelha, porque ela decide desagarrar. Tem ovelhas nos dias de hoje que decide desagarrar do rebanho, decide tomar conta da sua vida, decide direcionar a sua vida. Eu não estou falando aqui que o pastor ele é dono da tua vida, negativo, não é isso. Mas existem coisas do reino do Espírito. Se lembra que a gente pregamos aqui sobre coisas invisíveis, inimigos invisíveis? Pregamos no primeiro dia sobre isso aqui. Existem coisas que fogem da compreensão da ovelha. Então, por isso que Deus vai estabelecer um homem. Ele não vai estabelecer anjo, ele vai estabelecer um homem igual você. Com limitações, pode ficar doente, pode se sentir chateado às vezes, mas foi um homem ou uma mulher que foi levantado por Deus. Primeiro ele desceu, antes de crescer. Por isso que tem pessoas no ministério aí que tem se estrepado. Por quê? Porque tem queimado etapas. O ministério não pode se queimar etapa. Por isso que no segundo dia, primeiro dia, foi gerado alguns profetas nessa casa. E ali está um. Só que agora ele está fazendo o quê? Carregando o quê? Está carregando o quê? E no cabo Jesus pegou ele. Vocês se lembram do primeiro dia? Jesus pegou ele no cabo. Porque olha só, quando Jesus quer fazer, Jesus quer levantar, não importa onde você está. Meu irmão, tu pode estar dentro do avião, meu irmão. Se estiver pilotando o avião, Jesus quiser te pegar, ele te pega, meu irmão. Jesus manda o anjo segurando o avião vai pousar na mão do anjo. Porque Jesus tinha um propósito com você. E naquele momento tu estava guiando o avião. Aí tu acha que Jesus não é poderoso para controlar o avião? Ah, pelo amor de Deus. Só que o profeta aqui está sendo gerado lá segurando o cabo. Se lembra quando Davi vai entrar no cenário bíblico? Tanto seus irmãos, como também Saul, se sente com medo
diante de um gigante que está diante dele. Davi, na verdade, vai lá levar água, vai levar alguma coisa. Mas acontece que quem está sempre preparado, sempre vai visualizar a oportunidade que Deus coloca diante dele. Quando ele chega, a Bíblia vai mencionar, 1 de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 19, que o seu irmão fica irado, porque Davi estava ali. E aí, eles vão dizer, o que tu está fazendo aqui? Ele pergunta o seguinte, se eu derrotar esse filisteu endemoniado, o que eu ganho? Ele, na realidade, já está se comportando como, na verdade, se já fosse vitorioso, porque está no relato bíblico. Em nenhum momento Davi fala Golias. Em todo momento, Davi fala filisteus. Por quê? Porque sobre os ombros de Golias, Davi já tinha ganhado a vitória e já tinha estabelecido a vitória. Ele não olha para Golias, ele não olha para a dificuldade. Sabe por que você tem dúvida? Sabe por que você fica paralisado? Porque você olha para a dificuldade que está diante de você. Mas no tempo de maturidade, a gente entende que existe um Deus poderoso que está sobre a nossa vida. Existe um Deus galurdo. Ah, Jesus, foi. Existe um Deus que nos abençoa. No tempo da maturidade, entendemos isso. E Davi, para aqueles que estavam ao redor, se lembra que a gente falamos da oposição que se levanta na casa? No primeiro dia pregamos sobre isso. Quem vão ser os que vão se levantar? O próprio irmão, o próprio pai, o próprio rei, dizendo que ele não tinha condições de lutar contra aquele gigante. Mas Davi já tinha olhado para aquele gigante e já estava derrotado. Porque ele falava o seguinte, filisteu, ele não falava Golias. Então, por decisão própria, ele já tinha sido ungido, Davi. Mas voltou a fazer o que estava fazendo. Porque ainda não estava no tempo de Davi se apresentar como Deus de Israel. Existem pessoas que estão se apresentando fora do tempo. Existe tempo do discipulado, existe tempo do preparo, existe tempo de descer e existe tempo de Deus exaltar. Então o tempo dele, Deus já escolheu, Deus já falou, carrega cabo. Depois de carregar cabo, vai varrer chão, vai varrer chão. Depois de varrer chão, vai lavar banheiro. Isso é preparo. Porque existem ovelhas, ou existem pessoas, que talvez quando estiver aqui na frente, vai pensar que tu não está preparado. Mas ele carregou cabo, ele lavou banheiro, ele fez visita, não é isso? Ele expulsou demônio, ele estudou, ele se preparou, arranhou um pouquinho na bateria, arranhou um pouquinho no violão, né? Aprendeu um pouquinho na sonoplastia. Aí ele está o quê, ó? Ele está crescendo. Daqui a pouco vai estar com seus 20 anos, 25, 27, 28 anos. Aí, na verdade, vai descer o óleo. Aí Jesus vai falar assim, agora é o tempo. Mas é o tempo de assumir a igreja? Não. É o tempo de entrar debaixo de um pastoreio para poder se preparar. Porque Davi, aí ele vai dizer, matei um urso. Aí ele vai dizer, matei também o quê? Um leão. E percebe que dentro do mundo espiritual, Saul vai querer dar as suas armas para Davi. Davi olha e fala que assim, eu não vou lutar como homem. Eu não vou lutar com as armas de homem, eu vou lutar com as armas de Deus. Existem lutas na tua vida que você está lutando com as armas da tua mão. É por isso que você não está tendo êxito, porque existem lutas que você tem que lutar com as armas de Deus. E as armas de Deus é a oração, as armas de Deus é a leitura da palavra, as armas de Deus. A ovelha desagarrou. O bom pastor foi buscar. Mas a questão é que a decisão de se desagarrar foi da ovelha. Porque nenhuma outra ovelha foi só uma que foi. Aquela ovelha que naquele momento deu trabalho para o pastor. Mas o bom pastor,
ele vai colocar, segundo a história, depois vocês podem estudar sobre isso, porque um pastor levantado por Deus não é um inconsequente de largar as ovelhas em qualquer lugar. Por isso que existe pastores que são administradores, são pastores corretos, e às vezes você não entende por que Deus levantou certos tipos de pastores para poder te pastorear. O meu pastor, o meu primeiro pastor que me ensinou muita coisa, o meu pastor ficava 3 meses sem falar comigo. Passava para lá e para cá, passava para lá e para cá e não falava. Eu falava, meu irmão, coisa de maluco. Aí hoje eu entendo. Porque eu tinha que ser gerado sem mimimi. É muito crente nos dias de hoje, principalmente no altar, com muito mimimi. Tem um momento que o pastor olha assim e fala assim, a partir de hoje, você do Ministério Louvor, tu fica sentado, fica uns 3 meses só adorando. Magoei. Vou sair da igreja. Aí você entende porque ele passava comigo 2 meses, 1 mês, eu não entendia nada, hoje eu entendo? Porque eu não pude ser gerado no mimimi. Fui gerado no óleo, fui gerado no fogo. Se lembra quando eu falei sobre a mesa do olheiro e a mão do olheiro? Preguei sobre isso aqui falando na segunda-feira. Mas a ovelha decide sair. Opção própria. Mas o pastor deixa as 99 num local de abrigo e vai buscar. Deus levantou sobre a tua vida um pastor responsável, uma pastora responsável sobre esta casa. Por isso que na primeira mensagem eu falei o quê? Não sei se vocês se lembram. Olha quem vocês entram debaixo do pastoreio. Eu falei sobre isso. Prestem atenção. Esteja muito atento. Falei sobre isso. A gente já alinhamos isso. Se você entende que você está debaixo do pastoreio correto, porque Deus está falando isso, não tenha essa atitude dessa ovelha, de se desagarrar do rebanho, porque a opção foi dela. Pastor, prova isso mais. Tanto que a opção foi dela que o pastor foi buscar. O filho pródigo decide ir embora e o pai vai buscar? Está comprovado que nesse caso ela desagarrou, o pastor foi buscar. Por que o pastor foi buscar? Porque ela ainda era imatura. Por isso que tem pessoas que têm, às vezes, tratamentos diferentes. E às vezes você não se pergunta assim, por que talvez fala com fulano aqui e com fulano aqui? É porque tem pessoas que já estão no nível de maturidade e há outras que estão no nível de imaturidade. A pessoa que está no nível de imaturidade não vai ter compreensão do tratamento do nível de uma pessoa de maturidade. Então necessitava que o bom pastor fosse buscar aquela ovelha, porque ainda não estava o tempo daquela ovelha ir embora. Quando nós falamos sobre isso, parábola sim, mas agora você começa a entender o tempo de maturidade para a tua vida sobre este local. E aí, o texto agora vai entrar na questão da dracma. Por que essa mulher perde essa dracma? Ela perde a dracma porque ela vai se envolver com coisas a qual ela não deveria se envolver. Está aí na tua Bíblia. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Ela perde a dracma porque ela vai se envolver com coisas a qual ela não deveria se envolver. Aqui era um casamento que iria se estabelecer. Aqui era um casamento que iria acontecer. Mas o seu marido, segundo a história, dentro dos costumes judaicos, se lembra que eu falei que Jesus usava coisas figurativas, parábola, para ensinar coisas concernentes ao reino do Espírito. Eu falei isso aqui antes para você entender um pouco do pano de fundo. E agora é um casamento. Ele iria casar, mas acontece que ele deixa um valor, que é uma dracma. Uma dracma tinha o valor de um dia de trabalho de um operário. Percebe muito bem se era uma dracma. Era um dia de trabalho de um operário. Então esse homem, quando está entregando algo na mão dessa mulher, ele está falando o seguinte: eu dou valor à minha casa, eu dou valor ao meu casamento. A sua família tem valor. O seu casamento tem valor. Todos os membros da tua casa, eles têm valor. Porque ele deixa 10 dracmas na mão daquela mulher.
O número 10 na Bíblia, ele tem algo muito relevante, de grande importância. Porque o número 10 na Bíblia me aponta para a perfeição. Quando aquele homem deixa 10 dracmas na mão da sua futura esposa, ele já está profetizando, meu pastor, que o casamento dele seria perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Antes dele casar, ele já está profetizando. Entendeu agora porque eu contei um pouco da história do Wagner para vocês? Que antes dele ser patrão, antes dele ser dono de uma empresa, já existia um louco profetizando. Já existia um louco com o joelho em terra. Já existia um louco gerando no mundo espiritual. Número 10 aponta para a perfeição. Essa mulher vai e perde uma dracma, porque ela começa a se envolver com coisas que não deveriam se envolver. Ela estava próximo daquela mulher se casar, construir a família. Como é que ela vai perder algo de valor? Que aquele marido tinha dado suor de um dia de trabalho por cada uma dracma, e dia de trabalho de operário. Ela vai e perde. Por que ela não perde duas, não perde três? Ela perde só uma. Porque ela começa a não dar valor, minha pastora, aquilo a qual ela deveria dar. Pessoas que vão viver em cima de vidas daquilo que é secundário. Existe muita gente nos dias de hoje dentro da igreja, porque estamos pregando sobre maturidade, vivendo em cima de coisas que são secundárias. A água não entornou, o leite não entornou, não adianta ficar falando, porque o leite já entornou. Agora é começar a ter paciência, atenção, administração, para que o leite não derrame da segunda vez. Existem pessoas que ficam remoendo na sua vida o que na realidade já passou. Quando eu fico remoendo na minha vida certas coisas, eu fico aprisionado, porque eu estou falando de reino e de espírito, estou falando de maturidade. A pessoa fica alojada. Por isso que ontem nós trabalhamos o quê? A libertação. Libertação do coração, libertação das emoções. Por isso que eu, na verdade, chamei para onde? Para o altar. Porque o altar é o lugar de entrega. É no altar. É no altar que eu devo me apresentar. No tempo da maturidade, aqueles que são maduros começam a entender o caminho do altar. Porque o caminho do altar é o caminho da palavra. O caminho do altar é o caminho da oração. O altar, ele tinha um poder fantástico, ainda continua nos dias de hoje. Porque o altar no passado, no Antigo Testamento, ele iria revogar sentenças de morte. Nos dias de hoje, a mesma coisa, a Bíblia tem esse poder de revogar sentenças de morte. O homem vai morrer, está condenado com uma doença. Jesus vai lá e entra com poder. Amém ou não amém? A dracma, ela se envolve, ela vai e perde. Quais são as coisas que você tem se envolvido na tua vida? Você tem se envolvido naquilo que vai trazer crescimento para a tua vida ou naquilo que vai trazer fracasso para a tua vida? Ela se envolve, ela perde algo de valor. Mas olha que coisa interessante, porque estamos no tempo da maturidade. A Bíblia vai dizer e mencionar que ela pega uma... O que ela pega? Está no texto? Alô, comigo aqui, quem gosta de Bíblia? O que ela vai pegar? Uma... Gente, bota para fora, gente. Ela vai pegar o quê? Uma o quê? Lamparina, isso aí. Isso aqui é didático, tá? Isso aí é didático. Daqui a pouco a gente vai aprofundar o negócio. Quando ela pega a lamparina, sabe o que ela está querendo dizer? Ela chamou a pessoa do Espírito Santo para a vida dela. Porque a lamparina fala de luz. E ela perde a dracma. Agora, olha que coisa interessante, meus pastores. Quando ela pega a lamparina, ela vai para dentro de casa ou fora de casa? Hã? Ela vai para fora ou para dentro? Por que ela vai para dentro? Uau! Que Deus fala comigo. Quando a pessoa chama a pessoa do Espírito Santo para a sua vida,
ela começa a entender que agora quem manda na vida dela é o Espírito Santo. Se ela fosse para o lado de fora da casa, ela estava desistindo de lutar pela família dela. Por quê? A casa, que é a nossa vida, que é o lugar de atuação do Espírito Santo de Deus. Se ela vai para fora, ela está querendo seguir o seguinte: eu desisto da minha casa, eu desisto da minha família, eu desisto da minha vida, eu desisto de caminhar com Jesus, eu desisto da postura, eu desisto, eu entrego as minhas armas. Mas quando ela traz a lâmpada, a lamparina para dentro da casa, ela traz a lamparina para o seio da vida dela. Por quê? Porque ela perde a dracma, ela traz a luz, porque a vida dela estava na escuridão. O tempo de imaturidade leva as pessoas a andar na escuridão. Quando anda na escuridão, você não sabe qual o caminho a qual você tem que tomar. Fica com dúvidas, fica indeciso. Tem horas que está muito bem, tem horas que está muito mal, tem dias que dorme bem, tem dias que está insônia, tem dias que está alegre, tem dias que está aborrecido, tem dias que está com Deus, tem dias que está com o demônio. Aí as pessoas me perguntam: caramba, pastor, tu só anda rindo. Aí eu falei: então fala mais alguma coisa. Tu quer falar mais alguma coisa? Tá com dinheiro? Antigamente eu dava aquelas de modesto. Sabe, pastor, dá de modesto. Quem deras? Porque assim, né? Já reparou quando a pessoa fala, tá com dinheiro? Aí a gente fala, nós falamos como? Quem dera, né? Eu parei com isso. Tá com dinheiro? Tô sim. Porque eu tenho que começar a receber esse negócio. Eu não ando com um sorriso, só rindo, porque eu estou com dinheiro, pô. Porque é o seguinte, a Bíblia vai dizer que ele é Jeová Shalom. Shalom quer dizer o quê? Shalom quer dizer paz. A paz tem que estar no mundo ou a paz tem que estar no nosso coração? Se a paz tem que estar no coração, por que esse mundo presente atribula você? Uau! Por que o motorista de ônibus te atribula? Por que toda hora que o Uber, como é que se dá o nome? Quando destrava, não, como é que é? Tu chama o Uber e o cara vai e cancela a corrida, você fica atribulado. Se a paz tem que dar dentro de você. Quando ela chama a luz para casa, ela está dizendo o seguinte: tempo de maturidade. Senhor, a partir de hoje, controla a minha vida, porque eu não tenho condições de controlar a minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo, o Espírito Santo direcionar a minha vida, o Espírito Santo governar a minha vida. Senhor, seja Deus da minha vida, seja Deus na minha casa, seja Deus, governe a minha vida. Ela entende isso, porque ela entende que ela não teria condições de administrar a casa dela, porque ela vai perder algo de muito valor. Dentro desse contexto, ela agora tem luz, tem direção, sabe o que fazer, entrou num tempo de maturidade, reconhece que perdeu alguma coisa. A pessoa, quando está no tempo de maturidade, ele reconhece os seus erros e entende que tem momentos que ele tem que recuar para poder avançar. Uau! Isso é estratégia de guerra. Quem foi militar entende muito bem isso. Tem momentos que nós estamos no meio da batalha, no campo, e estamos perdendo. Tem aquele toque de recuo, de retirada, recua, os comandantes começam ali estruturar a batalha, depois avançamos com mais força. Existem alguns aqui nessa noite que Deus está falando para você o seguinte: é tempo de recuar para que você possa se fortalecer no Senhor. E existem outros que estão aqui que o Senhor está dizendo: é tempo de avançar para poder conquistar.
Agora, o texto está dizendo que tinha ausência de luz, ela tem luz. Eu não quero entrar aqui nos contextos históricos, senão eu ia falar para vocês como era a casa na Palestina, que isso é fantástico, como era o chão na Palestina, mas não tenho tempo, porque eu ainda vou começar a pregar lá na frente. Eu só estou dando está olhando para lá, eu vou comprar uma arma, pá! Vou comprar uma arma, pá! Pá! Mas hoje eu sei que eu tenho ali mais ou menos mais 40 minutos, mostro 40 minutos ali. Ela entende, ela vai e pega a vassoura. Nessa vassoura que ela pega, porque agora ela tem luz na vida. Então ela percebe que ela perdeu algo, porque ela estava se atentando em coisas que não deveria se atentar. Ela agora percebe a vida dela, que a vida dela estava obstruída. Tem pessoas que não avançam porque está com a vida obstruída. Uau! E se está obstruída, por isso que você fica cansada rápida. Por isso que você não tem mais sede para orar. Por isso que você não tem sede para poder conquistar. Por isso que você não tem sede para poder ler a Bíblia. Por quê? Porque existem lacunas que estão abertas diante da tua vida. E aí o mundo espiritual, que é o mundo da terra, está te sugando. Dá mais atenção ao celular do que a Bíblia. Tem pessoa que está dentro da igreja, pô. Dentro da igreja fica com o celular, pô. E está dentro da igreja, aí manda um migué para mim. Não, pastor, estou com a Bíblia. O Google não se responsabiliza pela informação a qual ele passa. E toda a informação que está dentro da internet, quando você sair desse ambiente espiritual, a informação ela vai estar lá. O que tem poder de mudar a tua vida é a Bíblia. Mas você não se retira para estar com Deus da Bíblia. Essa mulher aconteceu com isso. Por isso que ela perde a dracma. Por isso que você tem perdido aquilo que Deus tem falado contigo. Por isso que você está desorientado, desorientada. Por quê? Porque a tua vida está toda bagunçada. O texto diz, como pode ela pegar uma lamparina, trazer luz e agora começar a varrer? Se ela varre é porque ela pega uma vassoura. Se ela varre, é porque tinha algum lugar ali que estava sujo. E ela precisava achar valores que ela tinha perdido. Por quê? Porque no tempo da maturidade, nós começamos a resgatar valores que a gente tinha perdido. Uau! Então ela vai pegar uma vassoura. Ela começa a varrer a casa. Ela começa a varrer a vida. Ela começa a varrer o ambiente. Ela começa a tirar da vida dela tudo aquilo que não tinha condições de fazer ela avançar na vida dela. Você tem que avançar na tua vida. Você não é para ficar parado. Esse estilo de vida que você está levando não é o estilo de vida que o céu desenhou para a tua casa, que o céu desenhou para você. Tem muita coisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. No céu não tem privilegiado. Todos somos iguais. Só que tem pessoas que assumem responsabilidade. E assumindo responsabilidade paga preço. Pagando preço, o Senhor tem prazer em abençoar. Essa mulher pega a vassoura. Depois que ela pega essa vassoura, ela começa a tirar da vida dela. Quando nós falamos em retirar, porque estamos no tempo da maturidade, amém ou não amém? A gente começa a entender que existem áreas da nossa vida que nós não queremos mexer. Porque são pecados de mimo. Larabandaraba, chocoromandarábia. Existe pecados de mimo. Pastor, que trem é esse? Existe, pô. Não gosto dela. Não gosta dele. Mas tu não é crente? Tu está na luz? Pecado de mimo. Lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Pai nosso que está no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino. Perdoais aqueles que o quê? Pô, ninguém gosta de orar isso aí, quando chega nessa parte. Perdoa aqueles que faz fofoca do teu nome. Aqui já é o Pai Nosso do pastor Marcelo Linhares. Perdoa. A Bíblia está dizendo, Jesus dizendo, perdoa os que te maldizem. É perdoar aquele que fala mal de você mesmo. É perdoar aquele que quer mal o teu mesmo. A Bíblia não está falando que tu tem que andar de... A Bíblia, obrigado, meu pastor.
A Bíblia não está dizendo que você tem que andar de mão dada com ele, não, tá? Mas a Bíblia está dizendo que tu tem que perdoar ele. Porque tem pessoas que na trajetória da nossa vida, quando a gente vê a pessoa, tu já viu aquele já viu? Aquele negócio de sangue quando vem? Não gosto de fulano. Vocês já viram isso ou nunca viram? Só lá no Rio de Janeiro que tem isso. Não gosto de ciclano. Quando a pessoa vem, tu atravessa a rua. Você tem que perdoar. É a Bíblia, não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Mas a Bíblia não está dizendo que você tem que andar de mão dada com a pessoa. Tem que perdoar, mas não está falando para você andar de mão dada. Vamos para o piquenique. Cortou o cabelo hoje? Rapaz, gostei desse trem. Como é que é isso aí? Pigmentação? Rapaz, ó, vocês vão ver esse vídeo aí. Se vocês quiserem aprender negócio de pigmentação, aqui, tá? É aqui na Brasil para Cristo, em São José dos Campos. Aqui. Rapaz, um negócio diferente, gostei disso aí, hein? Pigmentação. Então, a vassoura. Então ela começa a entender que existem pecados que são de mimos. Mas ela entende que para ela avançar, para ela ter êxito na vida dela, ela não poderia ter coisas atrapalhando a caminhada dela. Porque estamos falando de um tempo de maturidade. E o tempo de maturidade, nós começamos a resolver as coisas cara a cara. Porque Deus vai manifestar um poder sobre a tua vida. Deus vai manifestar um poder sobre a tua casa. E o poder de Deus vai te dar força para que você possa conquistar. Vai te dar habilidade para que você possa entender em Deus. Essa mulher, agora ela acha a dracma. Uma outra coisa interessante para passar para o filho pródigo, essa mulher, qual é a atitude dela depois que ela acha a dracma? Quando ela acha a dracma, agora ela vai ser fantástica, ela vai tomar uma atitude fantástica, que é a atitude que de muitos de nós não tomamos, que é na hora das fofoqueiras. Pastor, tem fofoqueira aí? Tem, pô, claro que tem fofoqueira em qualquer lugar. Não é só fofoqueira no feminino, não. Tem fofoqueiro e fofoqueiro. A Bíblia diz que quando ela acha a dracma, ela chama quem? Chama quem? As amigas. Por que ela não chama as amigas quando ela está sem a dracma? Uau! Por quê? Pergunta, por quê, pastor? É porque tem gente que gosta de ficar contando seus momentos de derrota para todo mundo. Vai adiantar você contar os momentos de dificuldade da tua vida que você está passando para qualquer um? Nos teus momentos de dificuldade, de batalha espiritual, existem pessoas certas para que você possa abrir o seu coração. Essa mulher é inteligente. Quem é inteligente é do céu. Essa mulher só vai convidar as fofoqueiras quando a dracma, quando ela está com a vitória. Quando ela está com a vitória, ela faz banquete. Mas a vitória já estava estabelecida sobre a casa dela. Tem pessoas que no tempo da adversidade, sai igual... Já viram barata tonta? Já viram? Tem alguém aqui que é caçador de barata? Caçador de barata é aquelas pessoas que usam aquele sapato fininho. Já viu que eles vão no canto da barata e puf, no canto da barata. Mas já viu como é que a barata fica? Vocês entendem por que nós estamos trabalhando 3 dias uma linha de raciocínio? Para que você tenha consciência. Conhecerás a verdade o libertará. A verdade, ela é clara, a Bíblia é clara. A Bíblia, ela não esconde nada. A Bíblia, ela vai... a Bíblia vai revelar pecados de tantas pessoas. Davi foi segundo o coração de Deus, mas a Bíblia menciona o pecado dele. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não deixa a gente ter uma vida de disfarce. Agora o diabo não. O diabo bota a pessoa na escuridão, porque na escuridão você não consegue identificar aonde você está. Ela agora tem a vitória, porque ela entende, porque ela tem 2 atitudes fantásticas. A primeira é chamar o Espírito Santo. Primeiro é convidar ele
para governar a vida dela, para auxiliar ela, para direcionar ela. E depois que o Espírito Santo entrou na vida, ela entende o seguinte: eu não posso mais levar a vida da forma que eu estou levando. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está sobre a minha vida. O Espírito Santo está sobre a minha casa. Eu não posso mais caminhar dessa forma. Por quê? Porque estamos falando do tempo de maturidade. Aí ela agora vai tirar as coisas. Lá no Rio de Janeiro, que em São Paulo não existe isso, tem geladeira que fica com chapinha. É chapinha aqui também? É chapinha? Chapinha de tampa de garrafa, de Coca-Cola. A gente vai e abre. Chapinha. Tampinha. É tampinha aqui? Aí pega a tampinha e bota naquela geladeira velha. Aí bota lá para escorar. Aqui tem sofá com tijolo? Lá no Rio de Janeiro tem. Tem aqui? Sofá com tijolo? Aqui também tem. Sofá com buraco. Aí tu vem com uma cortina bonita, alguma coisa bonita. Aí bota sobre. Aqui também tem isso? Tem? Pessoas que vão dando um jeitinho na vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Tem pessoas que ficam dando jeitinho na vida. Se o sofá está todo esburacado e eu não tenho condições de comprar outro sofá, pega o sofá e faz o quê? Joga fora. Porque onde está tudo quebrado é lugar, casa de demônio, pô. Quem já entrou aqui numa casa de demônio? Ninguém nunca entrou na casa de demônio? O pastor já entrou, um lá atrás, dois. Pastor, tem que levar uma galera aí para a casa de demônio. Para que eles vejam o que é uma casa de demônio. Vocês ir num quarto de rancor. Sabe o que é quarto de rancor, né? Deixa uma outra oportunidade para pregar sobre isso. Vocês vão lá, ver uma pessoa que deita para o santo, está no rancor, já há tantos dias no rancor. O interessante é que ela nem fala com ninguém, tá? Não pode falar. E os crentes é tudo fofoqueiro. Lá no rancor o demônio fala, não pode falar. E não fala. Ele fica todo lá. Já viram as pessoas que às vezes saem todo... Sai assim, já viram? Na verdade tampa o pescoço porque está cheio de guia, cheio disso. Porque ele está saindo do santo, está saindo do rancor. Aí tem que tomar certos tipos de bebida. Tem que tomar sangue. Tem que tomar uma opção de coisa, porque são pactos que vão fazendo. Só que é o seguinte, essa mulher decide fazer um pacto na vida dela. O pacto dela é com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá liberdade. Aí quando a pessoa sai do quarto de rancor, só pode usar branco. Não é isso? Um branco disfarçado, né? Que eles dizem que é paz, disfarçado. O interessante é que com Jesus tu usa preto, usa verde, usa amarelo, usa azul. Também se quiser não usar nada, também não usa nada, né? Dentro de casa, quem é casado... pode não usar nada. Amém ou não amém? Amém? Casado é casado. Fecha a porta, fecha a casa, fecha tudo. E anda sem usar nada, porque é casado. Um dia você vai casar e tu vai andar com teu marido desse nem de casa, sem usar nada. Igual quando tu vem no mundo. Mas tem pessoas que quando estão casadas, marido e mulher, ainda tenta se esconder, né? Casamento não pode se esconder, casamento tem que se despir. Por isso que existe casamento nos dias de hoje que estão sendo destruídos. Porque tentar sempre esconder alguma coisa do outro. Mas quando Jesus vem sobre a casa, tudo começa a cair por terra. Ela acha a dracma, chama as fofoqueiras, celebra a grande festa. Quando nós entramos dentro do contexto a qual nós lemos, nós vamos ver algumas coisas muito relevantes para um tempo de maturidade. Essa mulher, ela percebe que é ela mesma que perde a dracma, mas ela tem a atitude de ela resgatar. A ovelha se perde, o pastor vai buscar, mas nas dracmas ela entende que ela tem uma atitude de ter que resgatar aquilo que ela tinha perdido. Quando nós entramos dentro do contexto desse certo jovem, a gente percebe algumas coisas muito relevantes que nos fala de ambiente familiar e nos fala de ambiente espiritual, como casa, igreja. Esse jovem está vivendo dentro de uma casa, mas esse jovem vai tomar uma atitude. E essa atitude que ele acha, dentro da cabeça dele, que essa casa de paternidade, o seu pai, não teria mais condições de ensinar mais nada a ele. Assim é na nossa vida, né?
chega um período na nossa vida que a gente acha que a pessoa que sempre nos mentoreou, que sempre nos ensinou, que cuidou da gente durante um período, chega um tempo que ela não tem mais condições de nos ensinar nada. Por isso que existem pessoas que vai e volta. Vai e volta. Sai antes do tempo, rebenta a cara, depois volta de novo. Não é assim? E filhos que saem da casa, vou governar minha vida, sou homem, vou casar, mas ele não entende que ele é imaturo. Esse jovem é imaturo. Ele sai fora da casa, da paternidade, ele sai fora do lugar de mentoria, do lugar que estava direcionando ele, pede o seu pai a sua herança, e existem alguns pregadores que diz, pastor, que este jovem, ele comete um certo erro, que esse certo jovem não poderia pedir a sua herança. Eles têm que conhecer um pouco mais de Bíblia e conhecer um pouco mais de contexto e histórias judaicas. Todos nós sabemos que dentro do costume judaico, uma criança com 12 anos, ele já é considerado o quê? Homem. Uma menina com 13 anos de idade, dentro do costume judaico, ela é considerada o quê? Uma adulta. Existem meninos com 12 anos dentro do costume judaico que já são donos de empresa. É diferente da criação nossa. Porque dentro do costume judaico, eles não esperam o garoto fazer 10 anos para ensinar as coisas. Eles já ensinam as crianças no colo. Uau! E você, teu filho está com 7, com 6, com 5 anos, tu fala, deixa o neném dormir. E ele vai para o muro da alimentação, ele mete a mão na criança e leva a criança para o muro da lamentação, junto com ele. A criança não sabe nem orar, mas vai ficar vendo ele lá. Quando ele fica fazendo isso lá, ele tá falando a Bíblia. A Torá, 5 livros pentatêuticos. Aí a criança, uau, fica ali, né? Brincando com o carrinho. Tem criança aqui que está brincando com o carrinho. Algumas que estão aqui, não estão? Mas a palavra está entrando, pô. A palavra está entrando. Vocês acham? Ontem as crianças, nenenzinho, tudo chorando, tudo em pranto. Esse poder é de onde? Esse poder é do alto, pô. Esse poder não é da terra. Criança é sensível à voz do Espírito. Eles percebem muito mais do que a gente. Por que eles percebem muito mais do que a gente? Porque eles têm coração puro. Então é muito fácil do Senhor tocar neles. Nós somos cheios de intrigas, cheios de embaraços, cheios de lamentações. Tem pessoas que aí, que agora já não estão me criticando mais, mas tem pessoas aí que eu cheguei no primeiro dia e estavam me criticando. Pastor, que cara maluco é esse, pastor? Pelo amor de Deus. Vocês percebem que hoje eu vim como crente. Porque vocês viram que hoje eu vim com a minha calça rasgadinha? Eu já estava com a calça rasgada desde o primeiro dia, mas eu não vim com a calça rasgadinha, porque vocês iam falar que eu não era crente. Aí eu esperei vocês perceber que eu sou crente, aí no último dia eu vim com a calça rasgadinha. Porque agora vocês não vão falar que não, pastor é de Deus. É um homem bom, ele é meio tantã da cabeça, mas é um bom homem. Ele decide sair por conta própria. Mas aí, ele sai por imaturidade. Mas em nenhum momento, o pai fala para ele, não sai. O que esse menino quebra, o erro desse menino, foi pedir a sua herança antes do tempo. Ele poderia pedir, mas ele pede antes do tempo. Por quê? Ele se acha uma pessoa madura. Ele se acha uma pessoa preparada. Ele se acha já uma pessoa à altura de lutar e encarar a vida. Mas o pai libera ele porque ele escolheu ter as experiências próprias dele. Por isso que é maturidade e imaturidade. Tempo de maturidade. Existem pessoas nos dias de hoje fazendo a escolha correta, mas de forma errada. De forma errada. Esse filho, ele vai pedir sua herança antes do tempo. Mas o próprio pai, que também ali significa o próprio Deus. E esse filho significa Israel. Esse filho significa a igreja.
Percebe que dentro disso tem pessoas que escolhem ficar com Jesus e tem pessoas que escolhem virar as costas para Jesus. Se lembra de ontem, tempo de apostasia? Então, dentro desse contexto, ele vai decidir ir embora. Olha o que a Bíblia vai mencionar. Ele gasta todo o recurso financeiro a qual ele tem. E ele vai viver uma vida de escassez. Está aí, ó. Dissolutamente. Quando esse termo, ele quer dizer que ele vai viver de qualquer forma. Ele vai viver de qualquer forma. Todo aquele que se renega a andar com Cristo, ele vai ficar na mão da escuridão. Vivendo na mão da escuridão, vai viver uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque estando com Jesus, pode até estar na dificuldade, mas Jesus está do lado. Jesus nunca nos abandona. Jesus pode até mandar a gente percorrer um caminho que nós não conhecemos, mas acontece que Jesus nos pega pela mão e nos conduz pelo caminho a qual nós não conhecemos. Ele vai gastar todo o seu recurso financeiro, vai viver à mercê daquele lugar. E a Bíblia vai mencionar que ele vai pedir ajuda às pessoas que estavam próximas. E o que é que eles fazem? Eles vão dar trabalho para ele escaldante, para cuidar de porcos. Mas não se esqueça que esse menino era um menino que tinha riquezas. Na casa dele tinha riqueza. Na casa de Deus tem riqueza. Na casa de Deus tem fartura. Eu quero te dar uma mensagem nessa noite. Dentro da casa do Pai tem vida e tem alegria. Fora da casa do Pai tem morte e tem tristeza. Porque na casa onde ele estava, existia bonança, existia dificuldade, mas existia o Espírito Santo orientando, direcionando. Porque a palavra poder, força. Dentro da casa do Pai tem força. Fora da casa do Pai, você na verdade tem preguiça. Esse menino, ele vai escolher a sua herança e gasta a sua herança de forma errada, porque está fora do tempo. Eu vim pregar aqui nessa noite para pessoas que são maduras e para pessoas entender que estão debaixo de um tempo de Deus e pessoas que vão recuar para poder avançar e pessoas que vão avançar para poder conquistar. A Bíblia vai mencionar que este menino gasta todo o recurso financeiro, porque ele não é uma pessoa madura, não é uma pessoa equilibrada. Falei de equilíbrio antes. Não é uma pessoa sensata, porque agora ele está vivendo sem recurso. E vivendo sem recurso, ele é uma pessoa insensata, desequilibrada, porque o recurso estava sobre as mãos dele. Existem pessoas que dizem que não é abençoada, mas todos nós somos abençoados. Tem momento que o recurso vem, mas acontece que você é imaturo. Aí que acontece com o recurso vai embora. Todo mundo tem uma grande chance. Existem pessoas que são tão abençoados que tem várias chances. Por quê? São pessoas que guerreiam, são pessoas que não desistem, são pessoas que não param. Por isso que nós temos que mencionar um certo estado do nosso país. São Paulo, são pessoas guerreiras, pessoas trabalhadoras. O norte do país, sol escaldante. É ou não é? Tem alguém aqui, lá da terrinha? Ah, tem ali o nosso sargento ali, né? Você também é da terrinha? Tu é da terrinha? Acho que tu é da Bahia, tu não tem cara não. Você é da terrinha também? É, vocês têm cara de carioca, cara de baiana. Baiano, na verdade, só acorda depois de meio-dia. Carioca só acorda depois de 18 horas. O baiano lá, o baiano está fazendo assim. Está fazendo assim. Carioca é depois de 18 horas, baiano é depois de meio-dia. Né? Tem alguns outros estados, não, que é 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já está em cima do jegue. Paraná? Já está em cima do jegue, já está trabalhando, né? Já está. Esse menino, ele na verdade pensou que o recurso financeiro que ele tinha
ia dar para a vida toda. Foi um menino insensato. Ele vai viver debaixo de uma insensatez. Por quê? É um menino que, na realidade, não teve a experiência da vida. Por isso que eu estou pregando sobre maturidade nessa noite. Por isso que eu estou caminhando nessa noite dentro de histórias. Mas são histórias bíblicas. Porque essas histórias bíblicas vão te dar fundamentação na tua vida. E quando você tem fundamentação na tua vida, você começa a entender que você vai ter uma vida de vitória. Você começa a entender, como Deuteronômio no capítulo 28 diz, que as bênçãos vão seguir aquele que crer. Esse menino fica com fome, porque agora havia escassez. A Bíblia vai dizer que houve fome na cidade. E pastor, um certo período, isso me deu um nó na minha mente. Tudo bem, é lógico que o dinheiro dele acaba. Se o dinheiro acaba, não tinha como ele comprar comida. Até, uau, isso é óbvio. Mas como? Havia porco. Tudo bem que o judeu não comia porco. Mas o texto não vai dizendo que esse menino é judeu. Ponto. Mas a Bíblia vai dizer que ele menciona a querer comer o quê? Está no texto. Quem sabe? As bolotas. Por muito tempo tem pessoas que pensam que bolota é o quê? É o quê? Bolota é o quê? E a lavagem? Claro que não, pô. Bolota é um fruto derivado do carvalho. Uau! Não é lavagem. É um fruto que os porcos comem para que a carne fique macia e fique mais clara. É fruto derivado do carvalho. Vai para casa e estuda. Não é lavagem. Quem te disse que é lavagem, manda ele para a escola bíblica dominical, ou manda ele para terça-feira ou quinta-feira, estudo da palavra? Quinta-feira para o estudo da palavra. É fruto derivado do carvalho, é verde, é desse tamanho. Mas eles davam para os porcos comer, para que a carne ficasse mais branca e ficasse macia. A Bíblia vai dizer que ele pensa em comer. Só que era um alimento de porcos. Mas ele pensa em comer. Porque agora ele está na escuridão. Quando a Bíblia diz que ele pensa em comer, quando a pessoa anda na escuridão, anda sem direção, tudo que vem diante da frente dela, ela começa a querer para a vida dela. Tudo que está diante dela, porque ela não tem direção para a casa dela, ela não tem direção para a vida dela. Então, tudo aquilo que se apresenta diante dela, ela começa a entender, ou compreender, ou querer fazer menção para a vida dele. Para a vida dela ou dele. A Bíblia vai dizer que ele pensa em comer. Por que ele pensa em comer? Porque ele está no desespero. Pessoas imaturas tomam atitude antes do tempo. E quando nós tomamos atitude antes do tempo, nós vamos pagar as consequências. Porque aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Gálatas capítulo 7, versículo 6. O homem planta, o homem colhe. Ele não se deixa escarnecer. Lei do retorno da vida. Existe uma lei do retorno da vida. Esse menino está passando fome. Pensa em comer as bolotas, porque ele não come. Ele só pensa. O texto diz que ele só pensa. Porque ele está no desespero. Percebe quando você toma atitude imatura na sua vida, você começa a ficar no desespero. Por que você começa a ficar no desespero? Porque a Bíblia vai mencionar que ali ele fica com fome. Aí, deu um nó na minha cabeça. Como ele vai ficar com fome se tinha bolota para comer? E tinha um porco. E as pessoas que estavam naquela região, porque dão trabalho para ele. Se dão trabalho, alguém comia, pô. Se tem trabalho, alguém está comendo, alguém está de pé. Porque sem comida não fica de pé. Então, conforme está sem comida, como é que vai ter trabalho? Porque a Bíblia, tu tem que fazer perguntas à Bíblia. Tu tem que futucar a Bíblia. Porque a Bíblia ela é um tesouro. Só que um tesouro que não é escondido. Ela é escondida para quem, na verdade, não se lança diante dela. Agora, quem gosta da Bíblia cavuca, ela começa a se revelar. Porque a Bíblia diz que há um trono que jorra do rio de Deus. Esse rio de Deus é para todos. Quando eu olhei isso, pastor, eu falei, opa, vou estudar um pouco mais isso aqui.
Vou orar mais um pouco. Me revela esse trem aí. Aí eu aprendi algo com o Espírito Santo. Havia fome na cidade. Tinha as bolotas. Eu falei aqui que eu comia sopa de LBV, comi bofe, comi angu. Eu, na realidade, houve um tempo na minha vida que eu tomava café com farinha. Só que eu comia café com farinha de manhã. Comia café com farinha de tarde. Comia café com farinha à tarde. E de noite, para quebrar o ritmo, farinha com farinha. Aí virava no outro dia café com café. Houve tempos da vida. Aí eu te pergunto, ele estava com fome? Por que ele não comeu as bolotas? Quem está com fome come qualquer coisa. Amém ou não amém? Meu filho passou pelo treinamento aí da Marinha, porque ele é das Forças Especiais da Marinha, em casa cheio de dengo. Lá, comeu de tudo, pô. Está com fome? Quando tu está no perrengue, tu está na escuridão, vai tudo. Eu falei, Jesus, me ensina isso aqui. Aí o Senhor falou comigo algo, e falou algo comigo muito profundo. Quando a Bíblia diz que houve fome naquela cidade, o original do texto está querendo mencionar que foi o céu que se fechou para aquele menino. Por quê? Aquele menino, de forma imatura, ele sai da casa de paternidade. Mas acontece que o céu tinha um tempo de maturidade para ele. Então o céu precisava alinhar a vida dele para retornar ele para casa. Mas só que a pessoa só vai se tornar madura quando ela tem as experiências próprias. Você entende? Porque às vezes você como mãe fica desesperada, você como pai fica desesperado. Quando você fica desesperado ou o pai desesperado com alguma coisa que está acontecendo, você está querendo dizer o seguinte: eu não confio em Deus. Porque se o guarda de Israel não guardar, em vão vigia o sentinela. Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Maior o que está com do que está no. Por acaso, a prova será maior do que a vitória? Nunca. Por isso que o texto de Epístola de João, capítulo 4, 4, diz que o que está conosco é o general de batalha, é o rei de Israel, é o leão da tribo de Judá. Mas o céu precisava ensinar, porque ele estava no local guardado, ele estava num local de crescimento. Porque quando nós estamos com Jesus, estamos num lugar de crescimento, estamos num local de conquista. Mas existem muitos que viram as costas para Ele. E existe um momento que nós temos que aprender com a vida, aprender com o momento. Porque o momento a qual estamos vivendo é uma das melhores faculdades para as nossas vidas. A faculdade, as cadernos ensinam tudo. Mas é quando tu vai para a área de trabalho, exercer a profissão, que você realmente aprende tudo. Amém ou não amém? Amém. Então esse menino, o céu vai se fechar diante dele. Porque o céu precisava alinhar ele de volta. O céu vai gerar experiências individual para esse menino. Por quê? Porque todo ser é um ser pensante. E como ser pensante, ele tem direito às suas escolhas. Por isso que um tempo de maturidade. Porque você é um ser pensante. E como ser pensante, você tem direito às suas escolhas. Mas quando, devido às suas escolhas, você tem que estar preparado por tudo aquilo que você escolheu. Porque o céu vai se movimentar mediante as tuas escolhas. Tanto o céu vai ensinar, meu pastor, a ele. O que acontece mais à frente? O negócio fica brabo para o lado dele. Por isso que tem momentos que a vida está sendo um pouco dura com você. Mas nós estamos num tempo de maturidade. E num tempo de maturidade, você é uma pessoa equilibrada. Você é uma pessoa sensata. Você é uma pessoa que começa a refletir, fazer uma avaliação, fazer um checklist sobre a tua vida. Porque checklist não é só para carro, quando tu devolve carro não, ou quando tu pega o carro na empresa não. Nós temos que fazer checklist também da nossa vida. Por quê?
Porque todo ano, quando eu viro o ano, no dia 31 de dezembro, eu faço uma lista das coisas que eu quero conquistar no próximo ano. E ali vou batalhando naquele ano. Vou batalhando. Quando chega 31 do outro ano, eu dou uma olhada no meu checklist. Não conquistei isso, não conquistei. Boto para o outro ano. Isso aqui eu conquistei. Passou. Obrigado, Jesus. Agora eu vou batalhar isso aqui, vou botar mais isso aqui. A próxima batalha minha para o ano que vem é meu visto americano. Todos sabem que aquele presidente lá, ele é louco do louco do louco. Já era difícil pegar o visto americano. E com esse louco aí, ainda mais agora, que visto religioso não existe mais. É uma batalha para o ano que vem. Porque as trevas podem tentar se fechar diante de mim. Então eu já estou gerando na oração. Antes de eu olhar no visto americano. Existem coisas na tua vida que você tem que gerar na oração. Antes de você ir, tu tem que pedir o Senhor para ser contigo. Se lembra do poder? Porque poder não é só xará, bandará, banda, não. Poder é força, poder é habilidade, poder é capacidade. Eu falei ontem sobre dunamis de Deus, autoexplosão, sobre campos rochosos na estrada da nossa vida. Eu falei para você, dependendo da conjugação da frase, do tempo verbal, falei para você sobre a questão da palavra poder, dunamis. Então, agora o céu vai alinhar a vida dele. Ele vai reconhecer o tempo de imaturidade da vida dele. E ele reconhecendo o tempo de imaturidade, ele agora vai dizer: pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Quando ele entende isso, tempo de maturidade, sensatez, equilíbrio, é show. Quando ele diz, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Uau, Deus fala comigo. Porque agora ele volta para o equilíbrio. E dentro do equilíbrio, ele começa agora a querer fazer uma caminhada nova. Porque quando ele volta para casa, ele decide fazer uma caminhada nova. Pastor, prova que ele decide fazer uma caminhada nova. Ele vai verbalizar com a boca: pequei contra Deus e pequei contra o pai. Amém? Mas quando ele chega dentro da casa do seu pai, a primeira coisa que ele faz é falar com o pai. Porque tem gente que só faz mímica, né? Erra, peca, está errado e faz mímica. Só pensa na cabeça. Eu não tenho bola de cristal. Quem lê tudo é Jesus, eu não leio. Quando ele revela alguma coisa, amém. Mas se ele não quiser revelar, não vai revelar. Então, na verdade, ele não faz mímica. Ele volta para dentro da casa de paternidade, ele fala com o pai. Ali eu percebo que esse menino, realmente, ele quer uma nova trajetória na vida dele. Porque Jesus virou para aquela mulher: vai e não peque mais. Percebe que ela muda a rota dela. Todos aqueles que estão em Cristo vai mudar a rota de colisão. Porque quem está em Cristo jamais vai entrar numa rota de colisão. Porque a rota de colisão, quem tem o poder de mudar a rota de colisão é a nossa atitude, é a atitude pessoal. Porque o garoto erra por um tempo de imaturidade, mas ao mesmo tempo ele vai mudar a rota de colisão porque ele entra num tempo de maturidade. Uau! Então, ele toma essa consciência, volta para dentro da casa. E quando ele volta para dentro da casa, ele volta com uma atitude de querer mudar. Tem pessoas que entende, percebe, compreende que está numa rota de colisão. Mas as atitudes não são atitudes diferentes. Ele volta. Quando a casa de paternidade, o seu pai, entende que ele está num tempo de maturidade, o seu pai agora recebe ele com honraria. No tempo de maturidade, para a gente fechar essa conferência de mensagem, vai vir uma honraria sobre a tua vida. Porque ele recebe anel, ele recebe sandália, ele recebe outros utensílios, que esses utensílios que ele recebe não eram utensílios terrenos, eram utensílios espirituais.
quando ele se arrepende, ele entra num tempo de maturidade, os utensílios que vêm sobre a vida dele é para levar ele para um outro nível. E tanto leva ele para um outro nível que o irmão mais velho, que era maduro, aparentemente não entende. Porque ele vai reclamar com o pai. Primeiro ele pergunta o fofoqueiro, tem sempre um fofoqueiro, né? Que ele vai falar não é com o pai, ele fala com o empregado. Está no texto, só para vocês olharem. Aí o fofoqueiro não viu nada, né? O fofoqueiro sempre aumenta. Tu não sabe não? Que lâmpada é aquela lá? Você sabe, está sabendo não? Teu irmão voltou, aquele vacilão. Teu pai recebeu ele com isso e isso. E dentro de tu não está sabendo não, filho? Ih, nem te conto, amor. Não é assim, fofoqueiro? Nem te conto, filha. Matou um bezerro. Hã? Quando o pai vem para poder confidenciar, falar, porque o pai está alegre. O pai sempre está alegre quando o filho entra num tempo de maturidade, porque o pai nunca vai avaliar o tempo de erro. O pai sempre vai avaliar o momento a qual o filho está. Pode talvez você ter cometido vários erros na tua vida, mas nessa noite é a noite de você entrar no nível da maturidade em Deus. Quando ele faz isso, aí o pai vem para poder comunicar ao filho, porque ele entende que o filho é maduro. Aí o filho vai e questiona. Sabe o que eu entendo aqui? Porque aqui Deus fala comigo. Existiam 3 pessoas morando dentro da mesma casa. O pai, o filho adolescente e o filho mais velho. Nenhum deles se conheciam. Existem pessoas que estão morando dentro da mesma casa, mas são inimigos. Se lembra daquele filme? Dormindo com o inimigo? Tem casa que é assim. Tem igrejas que são assim. Porque o filho toma uma atitude que o pai não esperava. O pai toma uma atitude de receber o filho mais novo e o irmão não esperava. O irmão agora toma uma atitude que o pai também não esperava. Moravam dentro da mesma casa, mas não se compreendiam, não se entendiam. Por que não se compreendiam e não se entendiam? Se lembra lá? De Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 6 e 7, os nicolaítas, os indecisos, as pessoas que guardam tudo para o seu coração. Dentro da casa de paternidade e dentro do tempo de maturidade, nós temos que entender que o nosso coração ele tem que ser livre em Deus. Percebeu hoje, que hoje a gente vê com a palavra, porque nós agora estamos num tempo de maturidade. Deus manifestou o poder dele, a manifestação do Espírito, no primeiro dia, no segundo dia. Deus batizou com pessoas com o Espírito Santo. Mas agora nós entramos num outro nível. E dentro do outro nível, a gente começa a ser alinhado. Deus começa a alinhar. Por quê? Numa brisa, como está esse ambiente, Deus vai e batiza alguém com o Espírito Santo. Assim, ó, na brisa, assim, ó. Porque a Bíblia diz que veio o terremoto. A Bíblia diz que veio o movimento e Deus não estava. E a Bíblia vai dizer que veio a brisa como o vento. E Deus estava. Larabaçoquetereba larachou curumandarabachatara. Meianderican larabassumineca. Miantalabachuquerebalar suminihandará. Cheque mandara basucuntere balara show atalara suque mana sucomene candara baixá. Num tempo de maturidade, os filhos são maduros para entender os sinais do Espírito sobre a vida dele. Não precisa ser induzido, não precisa ninguém induzir. O filho está sensível à voz de Deus. O filho está sensível à voz de Deus. Quando o Espírito Santo, a brisa vem sobre a igreja, Deus começa a alinhar a igreja num tempo de maturidade. Quando a igreja é levada para um tempo de maturidade, é porque Deus está levando a igreja para um outro nível. As parábolas, ele queria ensinar coisas profundas do reino, mas eles ainda eram imaturos. A imaturidade
sobre esta casa, sobre as nossas vidas, acabou. Amém, Baiano?